Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, tá gostando aqui das nossas aulas de português para concurso público? Para que a outra aula não ficasse tão grande, nós dividimos ela em dois blocos, tá bom? Bloco 2, 1 e o bloco 2, 2. Então, acompanhe aqui direitinho na sua playlist do nosso canal. Eu sou a professora Maria Cláudia do Acertei Concurso, a professora que já ajudou milhares de candidatos a serem aprovados em concurso público e você será mais um aprovado, tá bom? E depois você volta e conta para mim o que que está achando destas nossas aulas. Então, ficou de tarefa essa parte aqui das linguagens para gente fazer aqui e corrigir. Então, vamos aqui. O Brasil é o maior país da América do Sul. Isso daqui, ó, o país é o maior. O Brasil é o maior país. Está dando uma informação. Estou exausto, não aguento mais essa rotina. Estou é primeira pessoa, tá? Não aguento mais essa rotina. Por favor, entregue um relatório, tá? Então, olha aqui, por favor, está fazendo um pedido. E olha aqui, gente, tem uma vírgula aqui, tá? Por favor, entregue este relatório. Se entregue este relatório, é uma linguagem, tá? Aqui, ó, entregue este relatório. Se está fazendo um pedido, é uma linguagem conotativa. Alô, está me ouvindo? Alô, tá? É o quê? Estabelecer comunicação, linguagem enfática. Teu sorriso é como o sol na manhã de outono. Fala para mim que eu derreto. Fala. Ai, meu Deus, é poético. É um verbo, é uma classe de palavras. Um verbo é uma classe de palavras que indica ação e estado. Olha, não perca as aulas de verbo, tá bom? Então, 50% da sua prova de português gira em torno do verbo. Esse tipo de linguagem é a metalinguística. A previsão do tempo para hoje é de chuva, uma informação, tá? Não sei mais o que fazer, não sei, eu não sei, tá? Na primeira pessoa. Leia é uma ordem. A palavra livro é um substantivo concreto. Então, olha aí como que ficou. Para, dá um print, corrige, volta se tiver dúvida, tá bom? E entra aí no nosso grupo para poder ver tudo. Hoje, o foco da nossa aula de hoje são os tipos textuais, tá? Eu tenho percebido que as bancas têm cobrado mais essa questão do tipo textual. Então, o que que é um tipo? Um tipo, gente, é uma característica do texto, é uma característica de uma situação, de alguém, de um personagem, isso é um tipo, tá? Agora, o tipo de texto é como aquele texto ele está organizado, tá? Se eu tivesse que colocar aquele texto dentro de um arquivo, dentro de uma caixinha, que tipo de texto seria? Seria um texto narrativo, um texto descritivo, um texto dissertativo? Isso é tipo. Por favor, não confunda tipo com gênero. Tá? Então, tipo, baixo, alto, magro, gordo, branco, preto, azul, vermelho, amarelo, ok? Agora, o gênero masculino, feminino é diferente, tá vendo? Como eu encaixo diferente, a mesma coisa. Tipo de texto: narrativo, descritivo, dissertativo, e tem sido assim desde os gregos e os romanos. Agora, o gênero textual, da última vez que eu lembro de ter lido uma notícia sobre gênero, haviam sido catalogados mais de 3.500 gêneros textuais. E deve ter surgido mais agora com a inteligência artificial. Deve ter surgido mais gêneros, tá? Esse número deve ter mudado. Então, primeiro tipo. O primeiro tipo é o texto narrativo. Se é narrativo, você tem visto isso desde a época da escola. É uma sequência de fatos, tem um narrador. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, quando está lá falando a voz de dentro da cabeça, pode ser em terceira pessoa, não é segunda não, terceira pessoa, que é o narrador observador, tá? E pode ser também um narrador misto, tá? Aquele que descreve o que pensa, mas também ele tá ali em terceira pessoa, ok? Então vamos lá. Tem um personagem, tá? A Maria, o Joaquim, o Antônio, tem um enredo, tá? Essa história, ela tem, vamos falar da Branca de Neve. Vamos falar da Branca de Neve como um texto narrativo. A Branca de Neve, tem a Branca de Neve, tem a bruxa na Branca de Neve? Ih, não sei, será que tem bruxa na Branca de Neve? Tem o lobo mau, tem o lenhador, tem a vovó, tá? Esses são os personagens. Qual é o enredo? O enredo é a menina
Ah, mentira, gente, eu tô confundindo a Branca de Neve com a Chapeuzinho Vermelho. Olha que coisa. Então vamos falar da Branca de Neve. Da Branca de Neve, tem a Branca de Neve, tem o príncipe, tem a bruxa, agora sim tem a bruxa, tem os anões, essa é a Branca de Neve. Tem o enredo, qual é o enredo? A madrasta má que conversava com o espelho, espelho meu, ela sente inveja da Branca de Neve e manda ela para ser morta pelo lenhador. Ah, tem um lenhador sim que ia matar a Branca de Neve. Qual foi o tempo? Há muito tempo atrás, tá? Em um lugar tão, tão, tão distante. E qual que é o espaço? Floresta e o palácio do espelho, espelho meu, tá bom? Então, geralmente, os verbos estão no passado. São os contos, os romances, as notícias, as fábulas. Esse é o texto narrativo. O texto descritivo tem por sua finalidade o quê? O quê? O quê? Não tem jeito de errar. É descrever. Se é descrever, vai utilizar o quê? Verbo, adjetivo, advérbio de modo, retrato falado. O sujeito tinha 1,80 m de altura, cabelos grisalhos, o nariz pontiagudo, a barba por fazer, andava arrastando um saco. Essa é a história do homem do saco. Mas começou a descrever quem que é o personagem principal. Guias turísticos, anúncios de imóveis, né? Compre essa casa por 180 mil. Ela não tem porta, não tem janela, ninguém mora nela. Texto dissertativo. Apresenta um ponto de vista, tá? Então, o texto dissertativo é aquele que a gente vai escrever. Se no seu concurso tiver redação, ele vai pedir o dissertativo, e esse dissertativo da redação, ele geralmente é junto com um argumentativo. Ele pode ser expositivo quando ele apresenta uma tese, e essa tese ele vai expor dados. Essa exposição de dados é uma exposição objetiva. Geralmente a gente faz um texto expositivo com coleta de dados e pesquisa de campo quando vai fazer um trabalho de conclusão de curso. O argumentativo é a defesa, tá, da sua ideia principal. Então, ele começa com argumento, contra-argumento, até chegar no juízo de valor. A linguagem, ela é mais formal, não é aconselhável fazer em primeira pessoa, sempre em terceira pessoa, e o verbo no presente, tá bom? E agora a gente tem outros tipos de discurso. Não é mais tipo textual. Agora estamos falando de discurso. Por que que é importante eu saber dos tipos de discurso? Os tipos de discurso, eles são importantes a gente saber por quê. Lá na sua prova está sendo muito, muito, muito comum e muito natural ser cobrado isso, tá? Então, o que que a gente vai entender aqui? O tipo de discurso, gente, discurso é quando alguém fala. Vamos lembrar lá do nosso Antônio, né, que tem a orelhinha aqui, e da Beatriz, que também tem orelhinha aqui, ok? Então, olha só, discurso é quando eu falo. Então, o Antônio está falando aqui, essa boca do Antônio ficou feia, hein? O Antônio está falando aqui, ele está emitindo uma informação. Ele é o emissor, e enquanto ele está falando um discurso direto. A Beatriz, tá? A pessoa B aqui, a Beatriz, ela está escutando. E agora a gente vai colocar aqui, olha, a Catarina. A Catarina é uma terceira pessoa, é a pessoa C. Então, ele explicou, tá? Discurso direto. Vou viajar amanhã, ok? Então, o Antônio falou para a Beatriz que ele vai viajar amanhã. Discurso direto. A Beatriz escutou o que o Antônio falou e foi lá fofocar para a Catarina. E ela vai dizer o seguinte: ele disse, tá? Então, agora ela que vai ser a emissora, tá? Então, a Beatriz, ela vai ser a emissora e ela vai falar para a Catarina. Olha, sabe o Antônio, ele disse que viajará no dia seguinte. Ele vai viajar amanhã. Bem, a Catarina escutou isso, tá? Que a Beatriz disse. Então, a Beatriz, o Antônio usou a primeira pessoa do discurso, a Beatriz usou a terceira pessoa do discurso. Agora, a Catarina, que entrou aí na jogada, ela vai dizer o seguinte: ela vai usar o discurso direto e indireto. A Beatriz disse que ele vai viajar amanhã, tá bom? Ou então, eu fiquei sabendo que, que o Antônio vai viajar amanhã porque a Beatriz disse. Direto, livre, tá bom? Então, agora.
agora a gente tem aqui umas questões para treinar, tá. Essa aula ela foi mais curtinha, você tem essas 5 questões, 3 questões só, 3 questões e um simulado aí para fazer. E eu te vejo na próxima aula, que a gente vai terminar aqui a questão da linguagem, da língua e da linguagem, falando de figuras de linguagem. Ó, gente, super importante essa aula, porque uma questão da sua prova eu tenho certeza que vai ser figura de linguagem e é uma carniça, tá? Porque elas são muito parecidas, a gente tem que utilizar recursos de memorização para guardar as figuras aí de linguagem. Joinha? Então te espero na próxima aula. Tchau, tchau.